Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o Vicente Blood. A gente está testando esse novo formato aqui de conversa. Vai ser uma conversa um pouco mais informal, um pouco mais solta. Eu tenho muito assunto para falar com esse cara aqui, que é um cara super interessante. Ele trabalhou com a gente ano passado aqui no Instituto Brasil 200, na área social que a gente estava construindo, com vários projetos que a gente desenvolveu em comunidades aqui em São Paulo e em várias cidades do Nordeste. E o Blood é um cara que tem uma história de vida incrível, que serve para inspiração, que serve como inspiração para muitas pessoas. Então eu queria começar perguntando para você, Blood, sobre a sua história de vida. Eu queria que você contasse um pouco, né, o que aconteceu com você, que realmente é uma história muito impactante e que sem dúvida serve de influência positiva para muita gente. Legal. Primeiramente, boa tarde, Gabriel. Ótimo revê-lo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pelo canal do Brasil 200. Cara, a minha história, de uma maneira bem resumida, assim, bem sincera. Minha história ela começa aqui em São Paulo, capital, né? Sou paulistano de nascença. Nós morávamos ali na região da Zona Oeste, na região do Butantã. Saímos de São Paulo quando eu tinha 11 anos de idade, fomos morar em Cruzeiro, que é lá no final do estado, já perto do Rio de Janeiro. E depois de 3 anos em Cruzeiro, a partir de 1994, eu fui morar em São José. E com a separação dos meus pais, assim no começo da minha adolescência, eu fui um cara que eu fiquei muito revoltado com essa separação. Então já não tinha mais a figura paterna, que era quem segurava, que era quem dava puxão de orelha, quem aconselhava, vai pra escola, faz isso. Automaticamente a vida da rua começou a me chamar a atenção. Então foi um passo após a separação dos meus pais para eu conhecer a droga, começando sempre com cigarro, com bebida, que também são drogas, é preciso falar isso, que também são drogas, é liberado, é legalizado, mas também são drogas, também causa morte e dependência, então são drogas, fora outras drogas que existem por aí. A internet pode ser uma droga, mas aí não vamos entrar nesse mérito agora, porque na época não foi essa droga que eu conheci. Então, desde essas drogas lícitas até as ilícitas, maconha, cocaína. Então eu adentrei, me aprofundei nesse mundo já na minha adolescência. E com o passar dos anos, eu não só me satisfiz em ser um usuário, como eu fui também para o tráfico de drogas. Então eu me adentrei, me aprofundei realmente no tráfico de drogas, no crime, andava armado, aquela perdição que todas as pessoas conhecem, uns de ver, de assistir e outros de viver. Eu conheci primeiro de assistir e depois de viver. Então era uma vida que, querendo ou não, eu gostava. Com 18 anos eu já tinha abandonado meus estudos, com 18 anos eu fui pai pela primeira vez e também com 18 anos eu fui preso pela primeira vez. Eu fui preso, fiquei 19 dias, saí em liberdade provisória, mas nós sabemos que a mente vazia ela é a oficina do diabo. Ela é uma oficina para que o mal habite, para que o mal possa propagar as suas ideias. Porque quando você está com a mente ocupada, você está fazendo, você está trabalhando, você está pensando, você está produzindo. Quando você está com a mente desocupada, você acaba ficando vulnerável. Então foi isso que aconteceu. Nesses 19 dias, eu bolei um plano para que eu voltasse para a favela e ganhasse ainda mais dinheiro. Quando eu saí, e eu não entreguei ninguém, porque é isso que os policiais queriam. Os policiais não queriam eu, que era um cara que ficava ali. Os caras queriam os cabeças, mas eu não entreguei ninguém. Então quando eu saí, eu tinha uma moral com os caras. E nesses 19 dias, eu bolei todo um plano para que eu voltasse e ganhasse dinheiro. Quando eu apresentei meu plano, como eu tinha essa moral de não ter entregado ninguém, eles me deram essa moral para que eu colocasse esse plano em prática. Então eu ganhei mais dinheiro, mas só que eu me afundei ainda mais, me viciei ainda mais. E aí no final de 98 eu fui preso novamente. Nessa de ser preso novamente eu já não poderia sair de liberdade provisória, porque eu já não era mais um réu primário. Eu era um reincidente, alguém que estava voltando para o sistema. E aí em tempo recorde saiu a minha condenação. 6 anos e 100 dias no regime fechado por tráfico de drogas. Só que aí eu cumpri 8 meses e aconteceu em São José dos Campos a maior fuga de presos do país. A maior fuga de presos da América Latina em quantidade de presos. Onde no dia 6 de junho de 1999, 420 presos fugiram pela porta da frente da cadeia do Putim. E eu era um desses presos fugindo. Passei 3 dias andando no mato, dormindo no mato, comendo no mato. 3 dias. Após esse período eu fiquei escondido, andando de lugar em lugar, fiquei escondido um pouco em São Paulo, ficava escondido na casa de um, na casa de outro. Até que um dia eu escutei uma voz. E essa voz que falou comigo, falou ao meu coração, não era uma voz qualquer. E essa voz falou bem assim para mim:
Se fosse para você ficar escondido, como você está escondido andando de um lugar para outro, eu teria te deixado lá. Eu sabia. A maneira como aquela voz falou no meu interior, eu sabia que era a voz de Deus. Mas o que Deus queria que eu fizesse naquele momento era que eu de verdade deixasse, permitisse que Ele conduzisse a minha vida. Mas no meu pensamento já todo cheio de julgamento e de manias e de costumes, porque por mais que eu não era mais, depois de eu ter fugido, eu já não era mais um praticante do crime, mas eu era ainda um admirador. Eu achava muito legal aquela vida, muito legal aquela falsa liberdade. Então o que eu fiz? Eu simplesmente andava na rua livremente como se eu fosse um homem livre mesmo sem ser. Porque eu não era um homem livre porque eu era um foragido, mas eu andava como se eu fosse. E a única coisa que eu tinha era o documento de um dos meus irmãos que eu tinha ele decorado. Então, como eu andava como um homem livre e eu era admirador do crime, eu ainda não mais vendia droga, mas eu ainda era usuário de droga, principalmente de maconha. Eu tomava várias batidas da polícia, todo dia não, mas sempre eu estava no lugar e eu tomava geral, inclusive na própria Santa Cruz. Mas só que eu nunca era levado, porque eram as desculpas mais esfarrapadas que existem, mas elas colavam. Depois eu entendi que isso havia um propósito. E quando eles me pediam o documento, eu dava o número do documento do meu irmão. Isso que eu estou falando aconteceu de 99, que foi o tempo que foi a data da fuga, até 2007, ou seja, 8 anos. Eu vivi 8 anos como foragido. Mesmo continuando andando em lugares perdidos, mesmo frequentando os lugares que eu não devia frequentar, eu fiquei 8 anos como foragido. Até que no começo de 2007, através do convite de um amigo, eu entrei dentro de uma igreja e ali tive encontro, a primeira vez que eu tive um encontro real com Deus. Aliás, a segunda vez. A primeira vez foi uma voz, dessa vez foi um encontro. Então naquele dia eu entreguei a minha vida para Deus. E nessa caminhada de continuar caminhando com Deus, eu aprendi o que está escrito lá em Romanos 13, que fala a respeito de autoridades. Diz que não há nenhuma autoridade, quer seja ela uma autoridade eclesiástica, ou uma autoridade no nosso mundo social comum. Ou seja, pastor, padre, bispo, ou seja, policial, vereador, professor, não há nenhuma autoridade que não foi constituída por Deus. E também, lá na frente, se eu não me engano, é Tiago ou Pedro, eles falam que, além de nós termos a obrigação de orar por essas autoridades, de respeitar essas autoridades, nós temos que orar por essas autoridades, nós temos que interceder por essas autoridades. E quando eu tive o entendimento dessa palavra, isso trouxe um temor no meu coração. Porque eu tinha alcançado a minha liberdade espiritual, mas eu ainda tinha algo que eu estava em débito com a autoridade terrena. Então eu tinha que resolver isso. Então essa começou a ser minha busca. Eu precisava resolver isso, até que um dia Deus foi simplesmente lá e fez um milagre na minha vida e apagou toda aquela condenação que tinha no meu nome. E assim como eu havia determinado, depois de 8 anos, no dia 1º de janeiro de 2008, eu estava indo no poupa-tempo tirar meus documentos e já não tinha mais nada no meu nome. Esse é o resumo da minha história. Ô Blood, e eu imagino como o mundo do crime é sedutor, né, para um jovem crescendo na periferia, como você acabou se envolvendo com isso. O que a gente pode fazer para combater isso, né? Para não permitir, ou pelo menos para dar outra possibilidade, porque o crime ele acaba sendo uma escolha. Quando você nasce, você tem consciência do que você está fazendo, e quando você nasce na periferia, acaba escolhendo o caminho do crime, mas é uma escolha muito atrativa. Você está ali, você está vendo o que os caras estão fazendo, você está envolvido, está conhecendo aquelas pessoas. O que a gente pode fazer para mostrar outro caminho para esses jovens? A primeira coisa que eu falo para os jovens, quando eu falo para eles sobre o crime, primeiro que não tem como negar que é real isso que você falou, ele é muito atrativo. Por quê? Porque as referências são a televisão, está toda hora mostrando boas roupas, boas comidas, bons calçados, tudo de bom. E o jovem da periferia, ele vê quem tendo essa vida? Ele vê o traficante, vê o ladrão. Infelizmente, na maioria dos casos, esses são os exemplos que ele tem. Mas todas as vezes que eu falo com os jovens, eu mostro para eles o outro lado. O lado de, daqui a pouco você está sujeito a tomar um tiro, numa troca de tiro, seja assaltando, seja vendendo droga, está sujeito a uma overdose. E principalmente, você está sujeito a todo momento a fazer as pessoas que você mais ama e as pessoas que mais te amam sofrer.
Porque o que mais trazia dor ao meu coração não era o sofrimento que eu, Vicente, eu, Blood, estava passando dentro da prisão, mas era o sofrimento que eu via a minha mãe quando ela ia lá me visitar. Ao ver a expressão da minha mãe, ao ver a humilhação da minha mãe, ao ver meus filhos brincando, principalmente o mais velho, que foi o que mais me viu lá quando eu estava preso, ele andando naquele lugar. Então isso eu costumo mostrar para os jovens e também mostrar para eles que é o seguinte: por mais que naquela época teve semana de eu ganhar R$2.000, R$2.000 naquela época como se fosse, vamos supor, R$10.000 hoje. Mas eu não tinha a oportunidade de andar de cabeça erguida quando eu consegui a minha liberdade, que eu ganhei meu primeiro salário trabalhando de carteira registrada, que eu consegui andar de cabeça erguida. Então é muito melhor você ganhar pouco, mas andar de cabeça erguida e andar com dignidade, do que você ganhar muito e não ter dignidade. Então sempre nas minhas conversas eu procuro mostrar isso para os jovens, que eles têm, primeiro eles também precisam acreditar que eles têm potencial, que há outras alternativas. E a gente estava conversando um pouco sobre a juventude, né, Blood? A gente está vendo o que está acontecendo e eu fico muito preocupado com essas futuras gerações, porque me parece que a gente está indo para um caminho e muita gente quer impor isso, né, de qualquer forma, um caminho onde não existe regra para nada, onde não tem certo nem errado, cada um faz o que quiser, não tem nenhum padrão, né, de valores que esses jovens conseguem se basear. Isso me parece muito, muito perigoso, né, uma perca de todos esses valores que a gente tem, que a gente construiu como sociedade. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que você vê, como depois que você entrou para a igreja, que você descobriu Deus, começou a ter esse contato, como é que isso mudou para você e como você acha que a gente pode fazer para que isso atinja cada vez mais jovens, né? Para que a gente não permita que a gente siga um caminho perigoso como sociedade. Primeira coisa que eu queria dizer em relação a isso, que a busca por Deus é algo muito pessoal. Cada um de nós tem a sua forma e a sua maneira de ter um encontro com Deus. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não posso... Eu acabei de falar, de uma maneira bem resumida, como foi o meu encontro com Deus. Eu não posso levar isso como uma regra para que todas as pessoas encontrem com Deus desta maneira. Porque muitas vezes a oração é vista como algo muito, muito metódico ou muito formal. Enquanto não é isso. Mecânico, quase, né? Não pode ser mecânico, porque se eu pegar e falar assim para você fazer uma oração mecânica, você está seguindo o meu modelo, você não está seguindo o seu coração. E é a oração do seu coração que vai alcançar Deus. Então, quando eu sou perguntado sobre isso, eu falo para a pessoa assim: vai no seu quarto, é o que a Bíblia diz, fecha o seu quarto, você sozinho, e fala com Deus. Uma vez você já me perguntou isso, mas como que é isso, falar com Deus? É como você fala com um amigo. Porque a partir do momento, e eu estou falando tudo isso porque eu vejo que em certo ponto, de uma certa maneira, a igreja se perdeu com isso. Porque a igreja vai envelhecendo, mas nós precisamos olhar para as futuras gerações. Aliás, para a presente geração, que também é a futura geração. Então nós precisamos ter esse olhar para eles. E nunca vai ser com julgamento, nunca pode ser com julgamento, nunca pode ser com discriminação, nunca pode ser com barreiras. Se você está querendo ajudar um jovem a ter o seu encontro com Deus da maneira dele, você precisa entrar no mundo dele. Se ele é skatista e ele gosta de rock pesado, você não vai poder nunca chegar para esse jovem e falar para ele que ele vai ter que abandonar tudo aquilo para ele poder ter um encontro com Deus. Mas você vai mostrar para ele que dentro do skate que ele gosta de andar, dentro do rock que ele escuta, ele pode ter um encontro com Deus. E aí se lá na frente Deus falar para ele que precisa mudar alguma coisa, é entre ele e Deus. Nunca pode ser imposto, não pode ser por imposição. Nós temos que ser sempre prestativos e empáticos. A falta de empatia, a falta de compaixão faz com que a intolerância cresça. E a intolerância crescendo faz a sociedade ser como ela está. E é o que você falou, uma busca pessoal de cada um. A gente tinha conversado ano passado, que eu estava buscando cada vez mais, né, me aproximar de Deus. E esse ano eu tive uma experiência muito forte, um encontro com Deus que realmente mudou uma chave para mim. Eu tive uma experiência muito marcante, muito impactante. Eu senti que Deus estava me carregando
no colo. E foi um encontro muito, muito forte. E olha só, eu vou usar o seu exemplo para dizer uma coisa. A experiência coletiva, ela vai suceder a experiência pessoal. Você só vai conseguir ter uma experiência, seja num templo, seja num lugar coletivo, se você tiver tido uma experiência pessoal. Ou se no meio do coletivo, ou coletivo que eu digo é outras pessoas tendo experiência pessoais, mas você ter a sua experiência pessoal. Porque Deus é muito pessoal. Deus é muito pessoal, porque nós somos seres únicos. Não existe nenhum ser humano igual, nenhum de nós. Não existe nenhum ser humano igual. Então, quando fala que a Bíblia fala que Deus tinha prazer de toda a viração do dia, ou seja, todo final de tarde, ele descer até o Jardim do Éden e ali ter um relacionamento com Adão, então a Bíblia está dizendo que Deus é um Deus de relacionamento. E esse relacionamento ele precisa ser pessoal primeiro. Para ele precisar ser pessoal primeiro, eu tenho que entender que o meu foi de uma forma, o seu é de outra forma, o de outra é de outra forma. Eu vou citar um exemplo que eu já tive diversas experiências com Deus sem estar em um templo, sem estar dentro de uma igreja, sem estar em um templo, sem ter ido a um culto, ou uma missa, ou uma celebração, sem ter ido. Eu já tive experiências maravilhosas com Deus. Por quê? Porque é algo muito pessoal, muito pessoal. Então, eu já vi Deus falando através de crianças, eu já vi Deus falando através de filme, eu já vi Deus falando através de música, eu já vi Deus falando através de um mendigo que entrou na igreja para pedir comida, mas daqui a pouco ele pediu a oportunidade para pegar o microfone e já vi Deus falando. Então, Deus fala de diversas formas. Nós que muitas vezes tentamos limitar a maneira de Deus falar, a maneira de Deus agir. Aí é onde que mora o erro, que mora o perigo. Deus não é limitado. Nós nunca conseguiremos entender Deus com a nossa limitação humana. E o que me incomoda, Blood, na sociedade de hoje, não sei se você concorda, mas existe um preconceito, principalmente com a igreja evangélica, de parte da elite, de alguns jornalistas, de artistas que enxergam a igreja evangélica como se fosse algo retrógrado, que trabalha contra o avanço da sociedade, quando eu vejo que é justamente o contrário. A gente pode falar da igreja católica também, mas a igreja evangélica preserva esses valores e visa justamente preservar o que a gente conquistou ao longo da humanidade, e esses valores são fundamentais para uma sociedade funcionar de forma saudável. Você vê esse preconceito com a igreja? Eu vejo, mas eu vejo até certo ponto, Gabriel, porque eu vivi muitos bastidores de igreja. O que acontece? Infelizmente, Gabriel, aonde o homem põe a mão, aonde tem a mão do homem, há graves problemas. Então, existe sim um preconceito dessa maneira que você está dizendo, mas existe uma verdade por trás desse preconceito também, porque muitas pessoas acabam sendo comerciantes da fé. E nós vivemos também numa sociedade onde o que vende e o que aparece é o errado. Então, existem diversos bons exemplos de boas igrejas, mas aparece muito menos do que os maus exemplos de más igrejas. Tem isso também. Mas também existem diversos bons exemplos de boas pessoas fazendo boas coisas em outras religiões. Então nós não podemos deixar de enxergar isso também. De entender que existem muitas boas pessoas fazendo muitas coisas boas. E sim, existe preconceito de lá para cá, existe preconceito daqui para lá. E eu não posso falar que nenhum dos dois lados está certo, mas eu não posso falar que nenhum dos dois lados está errado. O que nós precisamos encontrar é o senso comum para nós caminharmos. Então, se o ensinamento não for isso, vai acabar desvirtuando mesmo. Lúdio, muito bom. Obrigado. Tamo junto. Vamos seguir nessa batalha aí que tem muita coisa pela frente. Valeu.